Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Carlos Batista. Esse é o canal Saúde Pública Descomplicada, onde você aprende como o SUS cai na prova. Então, se você está se preparando para concurso público, seleção pública na área da saúde, residência médica, residência multiprofissional, então hoje nós vamos tratar aqui sobre princípios e diretrizes do SUS, na metodologia que nós utilizamos aqui no canal, que são as questões comentadas. É o jeito mais simples, mais fácil de consolidar os seus conhecimentos para que na hora da prova você saiba como as bancas abordem aqueles temas, tá? Princípios e diretrizes do SUS é um tema recorrente em todo e qualquer concurso relacionado à área da saúde. Mas antes de começarmos, pessoal, deixem um like, né? Apoiem nosso conteúdo. Eu trago aqui no canal conteúdo gratuito para vocês, conteúdo preparatório, e peço minimamente que vocês deixem o like, né, para apoiar o nosso trabalho, ativem o sininho para receber notificações de novas aulas e dicas exclusivas aqui no nosso canal e compartilhe esse conteúdo, espalhe esse conhecimento com quem também está se preparando para uma seleção, para um concurso público. Questão de número aí, pessoal, da CESP, concurso público da Prefeitura de Fortaleza. De acordo com a Lei 8.080 de 1990, assinale a alternativa correta que apresenta corretamente um princípio doutrinário do SUS. Letra A, descentralização. Letra B, regionalização. Letra C, universalidade. Letra D, hierarquização. Letra E, comando único. E aí, pessoal, pausem aqui o vídeo, escrevam aqui nos comentários qual é a resposta correta na concepção de vocês e a gente vai voltar com o comentário assim que você comentar aqui embaixo. E aí, pessoal, acertaram? A letra correta é a letra C, universalidade, tá? A Constituição Federal de 1988, ela inaugura o conceito da saúde como um direito cidadão e, portanto, todos temos acesso ao Sistema Único de Saúde, às ações e serviços do SUS. Isso significa o princípio da universalidade do acesso, tá? Então, a resposta da questão aí é a letra C. Mas o mais importante é que vocês distingam o que é princípio e o que é diretriz organizativa do SUS. As bancas exploram muito, pessoal, porque confunde, não é? Então, tenham em mente que princípios doutrinários são relacionados a valores e fundamentos ideológicos do SUS. Diretriz organizativa está relacionado a formas de organização do sistema de saúde. Então, quais são os princípios doutrinários do SUS? Os principais: universalidade do acesso, tá? Que é a resposta da questão que nós acabamos de responder aqui. Ou seja, a saúde, ela passa a ser observada na perspectiva do direito. Antes do Sistema Único de Saúde, da Constituição Federal de 1988, apenas tinham acesso a ações e serviços de saúde a população de carteira assinada e seus familiares, através da medicina previdenciária, através dos institutos de previdência social, que tinham uma divisão voltada para a medicina previdenciária, para a assistência à saúde dos trabalhadores formais. A partir da Constituição Federal de 1988, a saúde ela passa a ser vista na perspectiva de um direito cidadão e, portanto, um direito de todos, e isso nos traz o princípio da universalidade do acesso. É um direito de todos, porém, deve ser observado a integralidade do cuidado. Então, existem dois princípios que caminham juntos: universalidade do acesso às ações e serviços de saúde e a integralidade do cuidado dessas ações e serviços. Ou seja, essas ações e serviços de saúde, elas devem contemplar desde a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, todas as fases do processo de saúde-doença. O princípio da integralidade observa também o usuário do sistema na sua perspectiva biopsicossocial e não apenas na sua característica biológica. O usuário do sistema, ele precisa ter suas necessidades biopsicossociais reconhecidas nas ações e serviços de saúde. Quando eu estou falando de princípio da integralidade, eu estou falando principalmente de ações individuais e coletivas que vão desde a promoção, a prevenção, a recuperação e reabilitação da saúde e que considere o usuário do sistema no seu contexto biopsicossocial. E, por fim, o princípio doutrinário da equidade, que nos diz que o sistema de saúde ele deve ter um olhar desigual para aqueles que são desiguais. Ou seja, aquelas populações com maior vulnerabilidade deve ter um olhar de prioridade pela gestão do sistema. O princípio da equidade nos diz que devemos priorizar populações com vulnerabilidades
do ponto de vista sanitário. Por exemplo, população negra, população de pessoa com deficiência, população do campo, população LGBTQIA+. Por isso que nós dizemos que são necessárias políticas de equidade para essas populações, ou seja, um olhar diferente para quem tem uma necessidade diferente. Populações com maior grau de vulnerabilidade necessitam de políticas estratégicas que compreendam a complexidade do fazer saúde para essas populações. Isso é o princípio da equidade, priorizar quem tem mais vulnerabilidade, ok? Já as diretrizes organizativas, elas orientam a forma de organização do sistema. Por exemplo, a diretriz da descentralização. As ações e serviços de saúde devem ser descentralizadas para municípios e regiões de saúde. É lá onde a saúde acontece, onde o fazer saúde acontece, principalmente nos municípios e nos estados. É importante a gente resgatar aqui o contexto histórico. A Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, ela é um movimento político e social de ruptura com o regime anterior, que era o regime ditatorial de 1964. E a característica do sistema de saúde anterior era exatamente a centralização dos institutos de previdência. À época, o INAMPS, o Instituto Nacional de Medicina Previdenciária. É um movimento de ruptura com a centralização do modelo anterior e também, obviamente, por questões operacionais de compreender que o planejamento do sistema de saúde e a execução das ações e serviços devem ser referenciados pelos territórios, pelos municípios que se organizam em regiões de saúde, em macro-regiões de saúde, dentro dos estados, ok? E isso já traz a nossa segunda diretriz organizativa, que é da regionalização. Nós já temos aula aqui no canal especificamente sobre regionalização. Vou deixar aqui o link para que vocês acessem após assistir essa aula de agora. Mas quando eu falo de descentralização, eu falo obrigatoriamente de regionalização. Os municípios, eles não têm condição, por mais ricos que sejam, por maior que sejam sua arrecadação, de prover 100% das ações e serviços de saúde que os seus munícipes precisam. Então, essas ações e serviços, sobretudo de maior complexidade do ponto de vista de densidade tecnológica, ou seja, as ações e serviços de saúde de média e alta complexidade devem ser organizados no contexto de regiões de saúde. E aí a gente está falando da diretriz organizativa da regionalização. A rede de atenção à saúde, ela se organiza em regiões e macro-regiões de saúde, e não em sistemas municipais de saúde individualizados e pulverizados. Princípio da regionalização, mais uma vez volto a dizer, assista aqui a aula que nós temos específica sobre regionalização do SUS. A diretriz organizativa da hierarquização diz respeito à organização dos serviços relacionados à densidade tecnológica. Então, nós temos ações e serviços de menor complexidade ou densidade tecnológica, que é a atenção primária, que é de responsabilidade de todos os municípios, e nós temos os serviços de média e alta complexidade, voltados principalmente para o componente hospitalar e para o componente ambulatorial especializado e de apoio diagnóstico terapêutico. No contexto relacionado à regionalização e às redes de atenção à saúde, nós temos a atenção primária nos municípios e nós temos a média e alta complexidade e todos os componentes da rede de atenção de média e alta complexidade organizados em regiões e macro-regiões de saúde. Então, essas três diretrizes organizativas que eu falei inicialmente, elas se conversam. As ações e serviços de saúde devem ser descentralizadas para os territórios. Essas ações e serviços de saúde devem ser organizadas em regiões de saúde e não apenas em sistemas municipais de saúde. E há, dentro dessas regiões de saúde e dentro dessa descentralização, um conceito de hierarquização de serviços que está relacionado principalmente à densidade tecnológica desses serviços, menor complexidade, média e alta complexidade. E a participação social é uma outra diretriz organizativa do SUS. O controle social, ele deve atuar de maneira a pautar as diretrizes do Sistema Único de Saúde e atuar também fiscalizando a política de saúde. Ok? O controle social, a participação social, ela se consubstancia na prática através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Então, muita atenção, pessoal. As bancas, elas costumam confundir princípios doutrinários e diretrizes organizativas. Fique atento. Lembre que princípio doutrinário está relacionado a valores. E diretriz organizativa, como o próprio nome já diz, são formas de organização da política. Especificamente, a questão tratava do princípio da universalidade, que é o direito de todos os indivíduos ao acesso às ações e serviços de saúde sem preconceitos ou privilégios. Então, só nessa primeira questão aqui, a gente já fez um resumão para vocês
dos principais pontos relacionados a princípios doutrinários e diretrizes organizativas, que são assuntos recorrentes em provas e seleções. Isso, por si só, já merece o like, já merece que você demonstre através de uma ação aqui nesse vídeo, um compartilhamento, ativar o sininho ou dar o like, para que o algoritmo entenda que esse é um conteúdo relevante. Nós estamos trazendo aqui conteúdo gratuito para você e pedimos minimamente um like, uma contribuição para que o nosso trabalho ele consiga chegar a mais pessoas que estejam se preparando para concursos e seleções. Questão 2, pessoal, do Fundo Saúde, tá? A integralidade da assistência no SUS significa, letra A, atendimento exclusivo aos casos de alta complexidade. Letra B, conjunto articulado e contínuo de ações preventivas e curativas, individuais e coletivas. Letra C, atendimento restrito às ações hospitalares. Letra D, priorização apenas de ações de prevenção. Letra E, atendimento limitado à atenção básica. Então, pessoal, pela explicação que nós demos até aqui nesse vídeo, fica claro que a resposta da questão é a letra B. A integralidade assegura que a atenção à saúde abrange todas as fases da vida e todas as necessidades de forma holística. Então, pessoal, só para reforçar, nós temos dois princípios doutrinários que estão intrinsecamente correlacionados, que é a universalidade do acesso e a integralidade do cuidado. Ou seja, a universalidade do acesso, que trata da perspectiva do direito cidadão do acesso às ações e serviços de saúde, e a integralidade, que trata de delimitar que essas ações e esses serviços, eles devem contemplar todas as necessidades de saúde da população. Trazendo aqui mais detalhadamente o conceito da integralidade, é um dos princípios mais importantes do SUS, garantindo uma abordagem completa e contínua à saúde do indivíduo. Ou seja, integra desde ações de promoção e prevenção, ou seja, vai além do tratamento, focando em ações que evitam o adoecimento, passando por ações individuais e coletivas, ou seja, não é apenas o atendimento ao usuário de uma urgência e emergência, de uma saída hospitalar ou de uma consulta ambulatorial médica, mas também ações coletivas e envolvem todos os níveis de atenção que nós já falamos aqui quando tratamos de hierarquização, desde a atenção primária passando pela média, pela alta complexidade, considerando todos os componentes da rede de atenção à saúde, o componente hospitalar, o componente ambulatorial especializado, as redes temáticas, a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção às urgências e emergências, a rede de atenção materno-infantil e outras redes temáticas que nós temos. Então, quando falamos de integralidade, estamos tratando de que é necessário prover todas as ações e serviços que sejam necessárias para atender à necessidade de saúde da população. A questão 3, ela aborda a diretriz da descentralização política administrativa do SUS. E o enunciado diz: a descentralização política administrativa do SUS caracteriza-se por centralização das decisões no Ministério da Saúde, vimos que não, é o contrário. Distribuição de responsabilidades entre União, estados e municípios. E aí nós já vemos que é a resposta correta. As ações e serviços de saúde, elas passam a ser de responsabilidade tripartite, porém, considerando o planejamento ascendente e a execução, principalmente dessas ações e serviços nos municípios, que é onde a população vive. A vida acontece nos municípios e nos territórios, ok? Obviamente que não basta descentralizar para os municípios, é necessário haver uma organização considerando a regionalização. Letra C, exclusividade das ações pelos estados. Incorreto. Concentração da gestão no nível federal. Mais uma vez, está incorreta a letra D. E a letra E, restrição da autonomia municipal. Vimos que essa é uma questão fácil, pessoal. Porém, o nosso objetivo aqui não é trazer apenas questões de nível mais avançado, mas tratar conceitos. Através das questões que nós trazemos aqui, nós conseguimos resumir os principais conceitos de maneira esquematizada, para que você apreenda a essência do que é necessário para responder as questões de menor ou de maior complexidade na hora da prova. Então, obviamente, nós já tratamos aqui da resposta da questão, que é a letra B. A descentralização, mais uma vez reforçando, é essencial para que o SUS adapte às realidades locais de saúde. E só trazendo aqui, pessoal, um reforço de conceitos antes da gente encerrar o vídeo, a descentralização é a diretriz relacionada à divisão de competências e recursos entre os entes e que nos traz a necessidade de priorizar que essas ações e serviços ocorram nos territórios de saúde, nos municípios, regiões e macro-regiões de saúde. E aí eu já vou para a segunda diretriz, que é a regionalização, que está intrinsecamente relacionada. Essas ações e serviços, elas devem ser organizadas em base territorial das regiões
macro-regiões de saúde e considerando o conceito de rede de atenção à saúde. E, por fim, a diretriz da hierarquização, que está relacionada aos níveis de atenção, aos níveis de complexidade dos serviços. Então, pessoal, antes de encerrar o vídeo mais uma vez, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Deixem o like aí no vídeo, ativem o sininho para ter acesso a mais conteúdos, compartilhem com outras pessoas que estão também se preparando, deem essa força para que esse conteúdo de qualidade, gratuito, chegue a mais pessoas e para que vocês se preparem da melhor forma possível também. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.